Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais uma semana, mais um News Z aqui no canal da TVzinha, então sem mais delongas, bora lá conferir as principais notícias que saíram essa semana no SBT News. Avião cai na Rússia e mata 10. Líder do grupo Wagner estava na lista de passageiros. A agência de notícias estatal TASS não deixou claro se, por favor, edição, insira aqui o nome, porque eu não consigo pronunciar, estava a bordo e é um dos mortos. Nessa quarta-feira, um jato executivo que voava de Moscou para São Petersburgo, ambas na Rússia, caiu matando todos a bordo. Dentre eles, o líder do grupo Wagner, que nessa altura já foi confirmado que estava na lista dos passageiros. Eu já falei aqui no News Z sobre o grupo Wagner e sobre a questão histórica dos exércitos mercenários. E a grande dúvida que se coloca agora para a investigação é se a rebelião do grupo contra o governo russo não teria influenciado na morte do líder e das outras 9 pessoas a bordo. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu, mas o Comitê de Investigação da Rússia afirma ter aberto uma comissão de investigação sobre o caso. Lula anuncia a entrada de 6 novos países ao BRICS: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã integrarão o bloco a partir de 2024. Algumas edições atrás do News Z, a gente discutiu um pouquinho sobre o que era o BRICS, como ele foi formado, quais países fazem parte, etc. E na última quinta-feira, a 15ª Cúpula dos BRICS chegou ao fim com o anúncio do convite a novos países para se tornarem membros plenos do grupo. Num primeiro momento, isso pode parecer muito positivo para os BRICS, né? Como, por exemplo, pensar que com a entrada de mais países, existe um fortalecimento do grupo frente à comunidade internacional. Mas você já parou para pensar na dificuldade que a cooperação pode enfrentar quando o número de membros subir? Eu também já falei sobre cooperação aqui no News Z, mas bora relembrar. A gente vive num mundo globalizado, então tá tudo muito interligado. Economia, comércio, pessoas, comunicações, enfim. E observando isso, os países perceberam que já que os impactos dos acontecimentos vêm para todo mundo, independentemente se tá perto, se tá longe, era preciso se juntar para cooperar em alguns assuntos para que todo mundo saísse ganhando. E o BRICS é justamente uma aliança de cooperação entre os países que nunca fizeram parte daquele grupinho dos países ricos e poderosos, e buscam com essa união se fortalecer frente à comunidade internacional. Mas voltando à questão que eu coloquei lá atrás. Por exemplo, quando você está fazendo um trabalho da escola com alguns colegas de sala, não é muito mais fácil conversar e decidir sobre as coisas do trabalho com um grupo menor de pessoas? Porque tem poucas opiniões diferentes sobre qual deveria ser o tema do trabalho, porque tem menos visões diferentes sobre como apresentar ele para o professor. É muito mais fácil chegar num acordo quando se tem menos pessoas. E na cooperação internacional, isso daí não é muito diferente, mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos supor aqui que o assunto que os países escolheram para discutir e possivelmente cooperar é a erradicação de uma doença que está se espalhando pelo mundo. Na hora de decidir as estratégias para conter e acabar com a doença, cada um ali tem a sua opinião, que considera a forma correta de agir. O nome dessa opinião é ponto ideal, é como cada país quer que aconteça. Só que entra outra questão. Ali durante as negociações, para que se possa chegar num acordo e para que de fato a cooperação possa existir, alguns países estão dispostos a abandonar um pouquinho o que eles achavam certo para poder fazer o negócio funcionar. Alguns países estão dispostos a ceder mais, outros menos, alguns nada. E o nome disso é curva de indiferença. É o quanto o país está disposto a se mover do seu ponto ideal para cooperar. Quando a gente tem um número grande de países numa negociação para cooperação, a gente tem objetivos diferentes, visões diferentes, interesses diferentes, então a gente tem muitos pontos ideais diferentes. E a chance dos países deixarem de lado seu ponto ideal para cooperar se torna menor, ou seja, as curvas de diferença também são menores, dificultando assim qualquer tomada de decisão. Fora que eu já falei aqui para vocês antes que cooperação não necessariamente instiga ali um objetivo em comum ao ponto dos países se sentirem obrigados a ajudar. Então a questão que fica com a entrada desses novos países no BRICS é: será que isso vai ser um empecilho para a cooperação? Bom, a partir do ano que vem a gente vai poder ver.
E por último, Rabo de Galo entra para a lista de melhores drinks do mundo. Clássico dos botequinhos paulistanos conquista prestígio internacional ao ser incluído em seleta lista. Papo aqui agora para geração Z acima dos 18 anos. Antes de mais nada, gostaria de deixar bem claro que eu tenho 21. O drink Rabo de Galo foi recentemente incluído na prestigiosa lista da Associação Internacional dos Bartenders. E ele só é o segundo drink brasileiro a alcançar esse feito. Ele fica atrás só da icônica caipirinha de limão, que entrou para a lista em 1997. Ele tem ali algumas adaptações regionais, mas a receita reconhecida pela associação é a que leva cachaça, vermute, uma bebida aperitiva à base de folhas de alcachofra e infusão de 14 raízes. Então já deixa aí nos comentários pra mim se vocês já provaram Rabo de Galo e se vocês gostam. E chegamos ao fim de mais uma edição do Newzê, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever aqui no canal da TVzinha e ativar o sininho para não perder nada. E também ficar ligado lá nas notícias que saem no SBT News. Um beijo pra vocês e até semana que vem.